enquanto isso, Eduardo, eu quero trazer algumas outras notícias sobre cenário político para a gente repercutir aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui para as minhas notícias, então. Olha só. Em relação ainda sobre esse caso, né, a chefe de direitos humanos da ONU, ela se disse alarmada com as ameaças contra os defensores de direitos humanos ambientais e os povos indígenas aqui no Brasil. Foi durante a abertura do Conselho dos Direitos Humanos em Genebra, na Suíça. Michelle Bachelet também alertou sobre riscos à eleição no Brasil. Pediu garantias de que o processo seja justo e transparente e de que não haja interferências de nenhuma parte para que o processo democrático seja alcançado. Então, isso vindo da ONU, né, da chefe de direitos humanos da Organização das Nações Unidas. E falando em cenário eleitoral, uma nova pesquisa do Instituto FSB, que foi contratada pelo banco BTG Pactual, mostra Lula na liderança, com 44% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, 32%, nesse cenário estimulado, tá bom? Ciro Gomes aparece em terceiro lugar, 9%, Simone Tebet tem 2%, André Janones e Felipe Dávila tem 1% das intenções de voto. Num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, Lula tem 54% dos votos contra 36% de Jair Bolsonaro. Mais uma notícia que faz referência ao cenário político de hoje, olha só, o ex-executivo da Odebrecht afirma ter sido pressionado para envolver Lula em seu acordo de colaboração na Operação Lava Jato. Essa declaração foi feita em entrevista inédita para o documentário Amigo Secreto, que é da cineasta Maria Augusta Ramos e que estreia essa semana. Alexandrino Alencar, que é um dos principais delatores da Operação Lava Jato, diz ter exposto vários casos de Caixa 2, mas que o alvo dos procuradores era o ex-presidente Lula. Vamos ver um trechinho dessa entrevista. Você não falou o suficiente. Vai e volta, senão não aceitamos o teu acordo. Será uma pressão em cima da gente? E aí estava nítido que minha questão era uma questão com o Lula, que ele queria saber o que o irmão do Lula, o filho do Lula, não sei o que do Lula, as palestras do Lula. Se eu falasse mais, eu estaria inventando, estaria contando uma mentira, como aconteceu com alguns que você sabe notórios, que eu não vou falar aqui, que mentiram para tentar escapar. Não, eu contei a verdade, eu cheguei ao limite da minha verdade, né? Lembrando que Amigo Secreto, o documentário, estreia nesta quinta-feira e traz um pouco da repercussão da Vaza Jato, né, que tem influência direta ali no que foi a Operação Lava Jato e nos rumos da política que ela provocou. Quinta-feira, então, nas salas de cinema de todo o Brasil, tá bom? A gente vai conversar, inclusive, na quinta-feira com a Maria Augusta, que é a diretora, a autora desse documentário. Vai ser bem interessante. Uma última notícia internacional: a Bolívia condenou a ex-presidente Jeanine Áñez a 10 anos de prisão por ter realizado um golpe contra o seu antecessor, o ex-presidente Evo Morales, em 2019. O Tribunal de La Paz concluiu que Áñez e ex-comandantes militares violaram a Constituição boliviana. Também foram condenados a 10 anos de prisão o ex-comandante das Forças Armadas e o ex-chefe de polícia. Ambos estão foragidos. Jeanine Áñez responde a outros 2 processos, um por genocídio e outro por sedição e terrorismo. Uma investigação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos concluiu que os primeiros meses de governo dela registraram 35 mortes em manifestações que foram reprimidas com muita violência. Tá aí, vamos voltar com o Eduardo Borges, historiador, para conversar um pouquinho sobre esse cenário político, né? Você estuda golpes, né? Então eu acho que tem tudo a ver a gente falar sobre essa entrevista agora inédita, né? Que vai estar disponível nesse documentário, mas que traz esses bastidores do que foram a Operação Lava Jato, que de certa maneira nos levaram a esse momento que a gente vive hoje, né? Tiraram Lula ali da corrida eleitoral, Bolsonaro foi então eleito e a gente vive hoje o que estamos vivendo. Como que você vê essa declaração? Como que você vê a história, a gente conseguindo perceber o que foi essa história recente do país através de falas como essa, através de materiais cinematográficos como esse, Eduardo? Sem dúvida, Thalita. Eu acho interessante que é o seguinte, eu tenho falado que o
eu não diria nem a esquerda brasileira, nem o PT, mas assim, os progressistas do Brasil devem fazer uma estátua ao hacker, ao Delgatti, porque assim, a história política do Brasil, ela pode ser dividida hoje entre antes e depois ficou conhecido como Vaza Jato, né? Mas que é um resultado desse trabalho do Delgatti, ou seja, há uma implosão interna na Lava Jato, porque assim, qual é a força de um depoimento como esse? Primeiro, assim, de certa forma não chega a ser uma grande novidade, não. É o castelo de cartas da Lava Jato que já vem caindo desde a Vaza Jato, e que hoje é apenas mais uma carta que cai, e no caso especificamente, não só o castelo da Lava Jato, mas o próprio gigantismo de pés de barro do Moro, do Dallagnol e companhia, que também está indo para o espaço a cada depoimento como esse. Acho que é extremamente importante, é uma forma da gente passar o Brasil a limpo, o Brasil que saiu de 16 do golpe contra Dilma e que acabou caindo numa figura como Jair Bolsonaro, e que hoje nós estamos aí com uma perspectiva de futuro das mais difíceis, ou seja, a questão da Eletrobras, que no futuro tem que ser discutida de uma maneira muito séria, ou seja, estão enterrando o nosso futuro, né? Entregando as instituições estratégicas desse país. Então o Brasil não tem um planejamento de futuro, nem a médio, nem tão pouco, muito menos a longo prazo, né? Então, assim, a sensação é que o atual governo funciona trocando aquela coisa de trocar o pneu com o carro andando, sem nenhum planejamento de onde vai chegar, e isso tudo é resultado, ou seja, é aquilo que eu digo, uma figura como Jair Bolsonaro só pode se viabilizar para ganhar uma eleição no Brasil por conta de todo esse caos, do qual esse depoimento é apenas uma parte dele, importante, mas uma parte dele, né? E que claramente a gente começa a perceber, eu espero, inclusive, aí já fazendo um link com a pesquisa que você apresenta, uma pesquisa que de certa forma vem ganhando regularidade, vem ganhando uma certa estabilidade, a gente espera que continue assim, talvez seja justamente essa pesquisa, essa liderança do presidente Lula, em alguns momentos até a possibilidade de levar no primeiro turno, que seria extremamente importante do ponto de vista simbólico, inclusive, uma vitória do Lula no primeiro turno, mas eu acho que esses números positivos para o Lula é o resultado justamente desse tipo de ação, né? Um documentário como esse, a questão as reportagens da Vaza Jato, sempre muito bem feitas, as análises de canais como a TVT, ou seja, a repercussão que foi dado a todo aquele trabalho que a Vaza Jato construiu e que depois foi repercutido sobre todas as formas, na imprensa escrita, falada, enfim, televisada, e de que, certa forma, me parece, tem chegado à sociedade. Eu acho que isso que é o mais importante, isso tem chegado à sociedade. Então, assim, é um resgate. Estamos vivendo um certo resgate em relação àquilo que ficou para trás em 2016. Então, 2016 o golpe começa a ficar para trás, e quando a gente ouve uma entrevista como essa, e ainda que seja, volto a repetir, uma coisa que nós já sabíamos, né? Ou seja, que em vários momentos, nos últimos anos, exemplos como esse, aí você pega, por exemplo, a questão do Palocci, o depoimento do Palocci, que não foi aceito sequer pelo Ministério Público, e que ele colocou nas vésperas da eleição. Você pega o Léo Pinheiro, o depoimento do Léo Pinheiro, sem apresentar nenhuma prova, muito pelo contrário, teve aquela história de que mandou queimar as provas. Enfim, é uma narrativazinha que a gente pode vir montando, mas que parece que, de certa forma, está começando a entrar na cabeça das pessoas. Eu acho que o mais importante é justamente isso. A gente não pode ficar falando no vazio, né? A gente tem que tentar, de alguma forma, de que essas informações que chegam através de um filme, através de um documentário, de uma reportagem, ganhem o Brasil. Ganhe o Brasil. É uma imagem belíssima que está aparecendo aí agora, que ganhe essa população, que ganhe esse povo, para que a gente consiga reconstruir o Brasil. Porque o desafio agora, nesse momento, é de reconstruir o Brasil. Porque o que a Lava Jato fez foi justamente destruir o Brasil. Ô Eduardo, acho interessante você colocar essa expectativa pela continuidade da pesquisa da BTG Pactual, porque a gente viu na semana passada a XP e PESP sendo interrompida por conta da pressão de bolsonaristas, né? E eu já tenho percebido, pelo menos ali no Twitter, uma campanha muito forte de bolsonaristas para que essa pesquisa, que também parte do mercado financeiro, seja interrompida, né? Porque é isso, eles não querem ver esse tipo de resultado, eles não querem encarar essa realidade, é o que fica aparecendo. Já há uma campanha de boicote ao BTG Pactual para que pesquisas como essa não sejam divulgadas, né? E essa questão da XP foi vergonhosa.
Mas, ao mesmo tempo, mostra aquilo que eu trato no meu livro, que eu conversei aqui com você, como é que a elite dirigente atua, entendeu? Não tem escrúpulo, né? Se for necessário, e no caso específico, esse grupo mais reacionário da elite dirigente que está ao lado de Bolsonaro, que é o pessoal do agronegócio, eles não têm escrúpulo, né? Se precisar fazer golpes, é uma conclusão que eu chego é justamente essa, ou seja, historicamente, desde a proclamação da República, que esta elite dirigente reacionária brasileira, arcaica, de pensamento extremamente arcaico, insensível às questões sociais, é assim desde o final do século XIX, por toda a República, e no momento em que eles sentem de que o sistema está, vamos dizer, está entrando água, eles não têm escrúpulo nenhum em cortar a democracia na raiz, implantar ali um tutelado, como foi o caso do Jair Bolsonaro, ou efetivamente colocar mesmo no lugar, por vias tortas, através do impeachment, que seria uma espécie de golpe branco, alguém que faça essa transição controlada, pactuada, que é a história da elite brasileira. E, portanto, ela não tem escrúpulo, inclusive, para fazer isso que fez com a pesquisa, coisa que a gente não tinha há 10, 15, 20 anos. As pesquisas sempre foram uma coisa muito presente na história do Brasil, né? Como também a questão das urnas eletrônicas. Está vendo? O senador Randolfo colocou hoje no Twitter dele, questionando essa questão das urnas eletrônicas, que nunca foram questionadas pelo Exército. Por que agora? Por que agora? Né? Ou seja, são quantos anos que nós temos de urna eletrônica? Porque só agora o Exército foi questionar. Então são questões que precisam ser perguntadas, precisam ser levantadas, principalmente nesse momento em que antecede as eleições. Esses pontos precisam ser levantados e debatidos pela sociedade.